mais rápido da sua empresa crescer hoje? Não tenho dúvida, 90% das empresas. Vender mais mix. Como que eu faço com que essa galera que está comprando pouco, compre um pouco mais? Como quem está no médio vá para cima? E o que eu tenho que fazer para que os de cima continuem lá em cima? E uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte, as pessoas vendem o que elas conhecem bem. Inclusive, eu acho que muitas empresas melhorariam muito os seus resultados se a gente proibisse elas de prospectar novos clientes. Está proibido. Tá proibido. Meu Deus, eu sei qual que nós vamos... Não, vai melhorar a tua vida. O que eu vejo é que às vezes a empresa faz um lançamento, às vezes faz mal e porcamente o lançamento e aí espera que a equipe comercial transfira essa informação para o cliente. E muitas vezes os vendedores que não estão vendendo mix, vendem muito bem um produto. Porque às vezes o líder terceiriza para a equipe a responsabilidade da venda de mix, ao invés de olhar e falar por que a minha gestão não leva a minha equipe a vender mais mix. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto aqui com o Marcelo Caetano, no meu, no seu, no nosso podcast VM, nosso programa semanal sobre vendas, gestão e liderança. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece todos os dias a gente ouve sobre, né? Quando não é prospecção, é por que a minha equipe não vende mix, ok? Então, se você é vendedor, gerente, diretor, dono de empresa e está com isso acontecendo, você quer que a tua equipe venda mix, você está no lugar certo. Antes da gente começar a falar sobre especificamente como vender mix, lembre de curtir, de compartilhar, de comentar. Esse é um assunto que é muito, muito bom para você fazer um mini treinamento com a tua equipe para falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida sobre como colocar em prática, entre em contato com a gente também, poste aqui embaixo nos comentários. Se você precisar de treinamento sobre como vender mix, temos treinamento de como vender mix, precisamos, né, de revisar processos, trabalhar um monte de coisas, podemos te ajudar também. Mas agora, especificamente, vamos falar sobre como fazer isso e vamos começar pela grande pergunta. Por que a minha equipe não vende mix? Marcelo, por que a equipe não vende mix? Raul, acho que em primeiro lugar, prazer estar aqui com você de novo, prazer você que nos acompanha aqui no podcast Venda Mais. A primeira coisa que a gente tem que mudar é o seguinte, quando o líder pergunta por que a minha equipe não vende mix, é por que a minha empresa não vende mix, por que eu e a minha empresa não vendemos mix. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Porque às vezes o líder terceiriza para a equipe a responsabilidade da venda de mix, ao invés de olhar e falar por que a minha gestão não leva a minha equipe a vender mais mix. Essa é uma reflexão super importante, porque quando ele terceiriza essa responsabilidade, na verdade ele está falando, não, o problema não é meu, não, o problema é seu, líder. Aliás, tem uma coisa que a gente faz aqui no podcast Venda Mais, é sempre assumir a responsabilidade do processo. Então é porque nós não vendemos mix como empresa e a minha equipe não consegue fazer mix vender. Em primeiro lugar, eu sempre trabalho essa venda de mix, eu trabalho em 3 pontos, né? O primeiro ponto, a equipe de verdade não conhece o mix, ou em 4 pontos, a equipe de verdade não conhece o mix que ela vende. Você pode falar assim, pô, mas a minha equipe conhece, a equipe sabe, a equipe não sei o quê. Cara, uma coisa é a equipe saber o que ela vende, outra coisa é a equipe conhecer profundamente o que ela vende, é ser um especialista naquilo que ela vende, é ser absolutamente apaixonado por aquilo que ela vende. E eu vejo que muitas vezes as empresas investem pouco tempo capacitando a equipe para que elas conheçam de verdade o mix que elas têm para vender. Eu sei que muitos líderes vão olhar e falar, pô, Caetano, isso daqui aqui não funciona. Funciona sim. Porque na maioria das empresas eles conhecem lá os que vendem muito, os 3, 4 produtos que vendem muito, os 20% lá que representam 80% do faturamento, mas os outros produtos não são a equipe não é efetivamente treinada e desenvolvida para conhecer profundamente os outros produtos. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa debater aqui, é o quanto você, como líder, ou como estrutura, como empresa, capacita a equipe de verdade sobre os produtos que ela vende e dá informações de como vender os produtos, quem concorre com eles no mercado. Isso é uma tarefa da empresa e muitas vezes a equipe não conhece bem. A gente vai aplicar muitas vezes treinamento nas empresas, a gente fala assim, pô, a equipe conhece produto, faz um teste. A gente vai fazer o teste e ver que a equipe de verdade não conhece, que ela tem lacunas de conhecimento muito grande. E uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte, as pessoas vendem o que elas conhecem bem.
Então, o que acontece? A tendência é cada vez vender menos itens, porque ela acaba vendendo repetidamente aqueles itens e acaba concentrando a sua venda em poucos itens. E aí você tem várias maneiras de fazer a equipe conhecer mais os itens. Fazer campanha de incentivo, por exemplo, é uma maneira de fazer a equipe conhecer melhor. Capacitando, treinando, é uma maneira de fazer a equipe conhecer melhor. Trabalhando melhor lançamentos, porque eu vejo que, a gente sempre fala isso, as empresas no Brasil, muitas vezes, elas não lançam produto, elas derrubam o produto, né? Porque elas fazem um lançamento muito frágil, inclusive para a própria equipe comercial, e aí é um grande problema e é um grande desafio. Você sabe que é engraçado isso, porque muitos anos atrás, eu estava trabalhando com uma distribuidora que tinha 10 mil SKUs, né? 10 mil produtos diferentes para vender, e era uma distribuidora da parte de alimentos, então era pequeno varejo que geralmente eles visitavam, e se eu perguntasse para eles, assim, faça uma lista dos produtos que você lembra, assim, do tipo que tem, eles iam, quantos consegue se lembrar? Sei lá, 50, 60? Numa lista de 10 mil, né? Aí eu perguntava para eles assim, qual está faltando? Eu até escrevi um texto sobre isso, que era o incrível caso da azeitona preta, que as reuniões começaram a girar em torno da falta da azeitona preta. Em vez de falar de 9.999 produtos que tinha, todo mundo sabia o que não tinha. Eu falei, mas então, né, não só não conhece os produtos de maneira geral, como a atenção está muito focada no que não tem, o que não está. E geralmente quando isso acontece é porque está muito uma postura muito passiva da equipe. Acho que a gente pode até falar sobre isso, porque, né, a parte de conhecimento, treinamento, campanha, lançamento, eu acho que pode ter relançamento, que é outra coisa que a gente pode falar daqui a pouco, né? Tem um produto que está lá e, vamos trabalhar ele de novo, né? Mas é porque tem uma postura passiva da equipe de que, no fundo, está tirando pedido, é isso. Então, o que está vendendo? Está vendendo o que os clientes estão pedindo, que é mais fácil de vender, ou que tem um volume maior, ou que tem algum incentivo financeiro, que é provavelmente o que a gente vai falar, né? E isso é super importante. E eu me lembro que também não era só conhecimento do produto específico, mas sim o que pode ir com este produto, né? Do tipo, então, porque às vezes eu até conheço alguns produtos, mas o que mais eu poderia vender com isso? Então, tinha algumas brincadeiras que a gente fazia, que eu me lembro que na época era com uma bolinha que jogava a bola um para o outro, dizendo, comprou tal, o que mais a pessoa pode comprar? E a vendedora tinha que falar rapidamente, se comprou X tem que comprar Y também, se comprou X tem que comprar Y, né? Do tipo, que eu chamo da campanha batata frita. Então, quando se conhece mais os seus produtos, se sabe até mais o que mais ofertar, o que mais pode ser trabalhado. E você pode até ter uma postura receptiva no começo do cliente estar dizendo, não, eu quero A, eu quero B, porque são os que mais vendem. Tá ok, eu faço isso, mas além disso, né, o que mais eu poderia oferecer? E aí tem imediatamente uma postura proativa de oferecer. Mas se eu não conheço o que eu tenho para vender, eu não vou fazer isso. Se eu não conheço as conexões, não vou fazer isso. Uma vez o pessoal dos Correios no Brasil fez um trabalho muito legal de treinamento da equipe deles, baseado no material que a gente tinha feito na Venda Mais, e que eles criaram um manual onde, se o cliente, e aí era para quando eu estava vendendo para a empresa, se o cliente estava vendendo, não existia naquela época playbook, eles criaram um dos primeiros no Brasil. Foi muito legal de ver que, se o cliente pedisse X Sedex, por exemplo, o cliente compra muito Sedex, o que mais eu tenho para oferecer para clientes que oferecem Sedex? Já estava lá tudo organizado. Quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a ver que os produtos de apoio, os complementares, os vendedores às vezes nem sabiam que existia, ou não sabiam direito explicar. E aí, então, aprofundou a necessidade de treinamento nisso, quando eles começaram a fazer a relação entre dois produtos que poderiam ser trabalhados juntos. E foi um trabalho muito, muito legal, muito bom. E, de novo, aquela coisa que a gente estava falando outro dia num outro podcast sobre apoio e exigência, porque você começa a apoiar a tua equipe, de verdade. E aí, depois, como você apoiou e você falou e treinou a tua equipe, agora você pode exigir também, né? Mas primeiro tem que ver essa questão de dizer, se conhece, se trabalhou, o que pode ir junto? Muito legal esse ponto. Outra coisa? Segundo ponto que a gente gosta de trabalhar é o seguinte: o cliente não conhece o que você vende. E aqui, para mim, é um ponto super importante. A empresa, muitas vezes, ela
usa a equipe comercial como grande e único canal para chegar até o cliente. E isso Como está mídia, absolutamente... né? Como mídia. Exatamente, como mídia. E não é. Sabe? E aí o gestor vai para campo com a equipe comercial e fala bem assim, o cliente fala, eu não conheço esse produto que vocês têm, eu não sabia que vocês tinham esse produto. Aí o supervisor fala, viu, esse cara nem sabe o produto que a gente tem, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, a empresa hoje, com todos esses canais digitais que existem, ela pode e deve ser um grande emissor de informação direto para o cliente. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar produtos, e, por exemplo, assim, eu faço um lançamento do produto, eu faço um lançamento para a minha equipe comercial. E aí eu espero que a minha equipe comercial faça esse lançamento com tanta propriedade quanto eu fiz para ela para o cliente. Então, você tem lá 50 pessoas na equipe comercial, você vai ter 50 pessoas que você espera que sejam super capacitadas para fazer esse lançamento. É uma bobagem. A empresa pode ser uma emissora de informações para o cliente final. Ela pode mandar para o cliente final uma informação de, olha, esse é o produto novo que nós estamos lançando, não precisa ser para todos, pode ser que tenha perfil de compra e explicar o produto. Aí ela pode mandar isso para o WhatsApp, ela pode mandar isso por e-mail, ela pode comunicar isso na sua rede social, ela pode comunicar isso via vendedor ou via representante comercial, ela pode gravar vídeos para dar suporte para o vendedor e para o representante comercial, por exemplo, ou para a equipe de Inside Sales, e enviar esse vídeo para o cliente, ou seja, é uma blitz para mandar informação para o cliente que não pode depender exclusivamente do vendedor, do representante comercial ou da equipe de Inside Sales. Então, você tem que pensar em todos os canais que você, como empresa, pode influenciar o cliente para o cliente comprar aquele produto, que não seja só a equipe comercial. Porque o que eu vejo é que às vezes a empresa faz um lançamento, às vezes faz mal e porcamente o lançamento, e aí espera que a equipe comercial transfira essa informação para o cliente. Tudo bem, é responsabilidade da equipe comercial transferir essa informação para o cliente. Mas existem outros canais. Então a empresa precisa entender que a gestão da informação do cliente não pode passar exclusivamente pela sua estrutura comercial, porque senão, cara, ele vai falar uma vez para o cliente, 2 vezes, o cliente não vai lembrar do produto. É preciso que você fique bombardeando o tempo inteiro o seu cliente com informações. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de reforçar e que raramente eu vejo sendo abordado, que é o seguinte, que é a forma como as empresas prospectam, geralmente é um formato meio padrão e todo mundo meio que, né, faz igual. Mas aí, geralmente eu acabo prospectando um certo tipo de cliente que muitas vezes não é o cliente que estrategicamente compraria Mix. Então, porque eu não fiz uma abordagem de prospecção pensando, ok, vou trabalhar Mix na prospecção. Quais são os, né, quando eu defino perfil de cliente ideal e vou prospectar, é raro de você ver esse componente sendo trabalhado. E aí eu comparo isso com uma pessoa que, né, eu estava me lembrando outro dia de um amigo meu, de muito tempo atrás, o Marcelo também conhece porque trabalhou para a gente bastante tempo, mas ele ia procurar namoradas na balada. Certo? Tipo, toda vez que ele é, tipo, eu tô sozinho, eu tô não sei o que, papai ia procurar namoradas na balada. As namoradas dele sempre saíam, então, de balada, desse ambiente. Não duravam muito. E aí ele dizia, não tenho sucesso, não tenho sorte com relacionamentos com mulher, mas eu dizia, cara, você pesca sempre no mesmo lago. Você tá indo sempre pescar no mesmo lugar, usando a mesma isca, a mesma conversa, pega o mesmo peixe, e depois você reclama que o peixe não sei o que, tá errado. Então, tipo, na prospecção, eu posso ter uma visão estratégica, porque muitas vezes a gente pensa, vou vender Mix e eu já olho para a carteira de clientes atuais. Está certíssimo, tudo que a gente vai falar se aplica a isso. Mas se eu não começo em algum momento um processo de dizer, espera aí, vou ser estratégico também na minha prospecção, eu também vou começar a continuar trazendo um tipo de cliente onde eu vou ter um cliente que pede o produto que normalmente vende mais, para você que está nos ouvindo e vende serviços, a lógica é muito parecida, é igual, então, tipo, geralmente tem um carro-chefe, a equipe meio que se acomoda em vender isso, e note que você criou todo um padrão que leva à repetição do ciclo que já está acontecendo. Se eu for lá no começo dizer, mas ok, lá a gente está trabalhando isso, você vai ver que muitas vezes não está. Então, só uma pausa aqui para reforçar o que o Marcelo está falando, para dizer, olha, se isso puder ser trabalhado lá também, seria um alerta e já facilitaria o processo. Note que também não adianta nada eu trazer o cliente com o perfil se eu não colocar em prática tudo que a gente está falando agora, certo? Se não fizer o lançamento correto, se não trabalhar, né, os conhecimentos dos vendedores, certo? Se você não comunicar corretamente que esses produtos existem,
tudo isso precisa ser feito. Mas lá no começo, certo? Se você já começar... Por exemplo, eu tenho trabalhado em alguns workshops, campanhas específicas de prospecção, onde eu peço para criar uma proposta específica para atrair clientes com perfil. E geralmente ela está baseada não só num produto, ou às vezes num combo de produtos ou de serviços. Então, estamos oferecendo uma coisa muito específica. E eu estou trabalhando uma segmentação, mas eu estou trabalhando mix. E eu digo as campanhas estão sendo criadas e me diz, por que eu não estou fazendo isso? Porque se você pegar o histórico de campanhas sendo feitas para atrair clientes ou o tipo de processo que os seus próprios vendedores estão tentando fazer, você vai ver que ele está muito, muito, muito batido em cima de umas coisas que funcionam, mas são extremamente limitadas. Como o assunto hoje é aprofundar mix, vamos aprofundar nesse assunto também. Marcelo, então a questão de cliente que não conhece, trazer clientes que já de cara foram atraídos por alguma outra questão, já pode ajudar também. Algo em relação a isso ou quer ir para o próximo ponto? Não, acho que a gente pode ir para o próximo ponto, né? Mas acho que você vê que a gente colocou a empresa nessa posição, né, Raul? De a empresa responsável por emitir essa informação para o cliente e não exclusivamente a equipe comercial. E aí você acrescentou de trazer clientes que tenham perfil, porque isso facilita muito esse processo aí. Eu acho que é um ponto bem interessante para a gente trabalhar. Próximo ponto aqui, quantificar. Sabe, aí nós vamos falar aqui um problemaço, assim, sabe? Análise de informação, e eu poderia colocar isso tudo dentro de um quadrante, mas eu vou abrir aqui. Eu falei 3 lá no começo, mas eu vou abrir aqui porque eu acho que fica mais fácil da gente organizar essa informação. Quantos SKUs você vende em média por cliente? Quem é da sua equipe que vende mais SKUs? O que a pessoa que vende mais SKUs faz para conseguir vender mais SKUs? Quantificar isso é fundamental, até para que você tenha lá uma curva ABC na sua estrutura comercial de vendedores que vendem mais SKUs e de clientes que consomem mais SKUs. E quantificar esse processo é super importante. E eu vejo que muito poucas empresas fazem isso. Quando a gente chega numa empresa e pergunta assim, cara, quantos SKUs em média você vende por cliente? A primeira resposta é, depende do perfil de cliente. Quando o cara fala isso, eu falo, então me cita um perfil de cliente. Não sei. Então, quando o cara fala depende do perfil do cliente, é porque, na verdade, ele não sabe quantos SKUs ele vende. Eu falo, cara, passa a régua geral. Número de clientes que você tem e quantos SKUs, em média, você vende por cliente por mês. Não sei. Então, como é que você melhora algo que você não sabe? E se você, que é o gestor, não sabe, como é que a sua equipe comercial vai saber se ele está performando bem na venda de SKUs ou mal na venda de SKUs? Então, essa análise e trazer para o racional esse processo de mix é super importante. Fazer a equipe ter consciência de, cara, porque assim, às vezes o cara que vende 3 SKUs para o cliente acha que ele está bem, só que tem outro que vende 15. E às vezes você, gestor, não sabe o que aquele cara que vende 15 faz para poder orientar o cara que vende 3. Então, ter uma consciência dos números facilita muito esse processo. E eu vejo que poucas empresas de verdade mergulham profundamente nisso. Ou se sabem, não toma decisão nenhuma. Então, assim, como é que você vai... eu estou com X quilos, quero chegar a X quilos, para isso eu tenho que fazer isso daqui. Se você não sabe onde você está, onde você quer chegar, você não consegue nem ter um plano de ação para aumentar a venda de mix. Então, acho que esse negócio de quantificar o mix, você pode tornar mais complexo. Vou pegar por canal, vou pegar por perfil de cliente. Pode. Mas eu sempre gosto de falar, passa a régua e veja um número. Eu vendo em média 3,5 itens por cliente. E estabelece a meta de chegar em 4,5. Você está aumentando 30%, 30 e poucos por cento da sua venda de mix por cliente. Parece que você vai falar, Caetano, que ridículo, que simplista esse processo, mas já é uma lógica, já é pelo menos uma meta, um objetivo. O que eu vejo é que a maioria das empresas não tem isso como objetivo. Eu queria reforçar aí. Outro dia eu estava conversando com um filho meu que decidiu que virou meio que marombeiro agora. Tipo, é musculação e acompanha caras de musculação e compra coisa de musculação e dá-lhe proteína. Ovo no café da manhã, carne no almoço e na janta, shake de proteína antes de dormir. O cara virou... Eu falei, campeão, o negócio é o seguinte, quantas proteínas em média você está consumindo por dia ou por semana? Ele falou, pai, depende do dia. Eu perguntei na média. Que é uma resposta que todo mundo se embanana para dar. Quando você pergunta na média da semana, você não pode me responder depende. Porque pode depender por dia, por hora, mas na semana ou no mês, cara, tem um número, fecha ali, tipo, você tem que saber.
Note que o Marcelo aqui falou de SKUs por cliente. SKUs por cliente. Então, e tem um caso muito próximo nosso, que era uma grande instituição financeira, uma cooperativa, que descobriu que a maior parte dos cooperados tinha, acho que era 1.1, 1.2 produtos do banco, e o banco tem tudo que você puder. O que acontecia? O cliente chegava lá, né, eles chamam de cooperado, abria uma conta só para ter acesso a uma série de coisas, mas não usava de verdade. Então a pessoa tinha conta corrente naquele banco, ou, né, pegava um financiamento, ou pegava uma, mas só tinha uma só para entrar lá, e depois fazia todas as outras atividades com todos os outros bancos que já tinha. O banco começou a ver aquilo, a cooperativa começou a ver aquilo e disse: espera aí, se a gente começasse a trabalhar com 2 produtos, a gente dobra o tamanho do banco, basicamente. Certo? Em vez de ficar fazendo coisa de prospecção, nós dizemos, cara, não, a gente precisa olhar SKU, porque no caso, né, quantos produtos tem? Porque ele é um banco, ali, dizendo, cara, eu consigo vender mais a um, o que eu posso vender? Porque isso, inclusive, começa a direcionar a segunda coisa, que é olhar dizendo, dentro da minha equipe, quem já está trabalhando isso. Acho que o Marcelo começou a dizer, ok, mix por cliente, segunda coisa, mix por vendedor. Eu estou controlando isso, eu estou controlando o meu mix por vendedor, porque quando eu começo a olhar isso, eu já tenho 2 informações que abrem aqui um mundo gigantesco. Estava trabalhando outro dia também, faz parte do grupo de mentoria, uma distribuidora que estava trabalhando uma matriz de recência, frequência e valor, e ele estava dizendo, o valor para mim está muito parecido com o mix, né? Quanto mais o mix, eu falei, sim, mas são coisas diferentes, você pode fazer curvas diferentes e até depois cruzar, para ver se realmente bate uma coisa com a outra, né? Porque quando eu vou trabalhar mix, posso trabalhar mix para cima, posso trabalhar mix para baixo, posso trabalhar, né, similares. Então, tipo, eu tenho que olhar e nos aprofundar um pouquinho o que é exatamente que eu estou querendo vender de mix, né? Mas começa definindo quantos produtos ou serviços, no caso, o cliente está consumindo de mim neste período, quanto os meus vendedores estão fazendo e cruzar. Volta na questão do McDonald's, da batata frita. Vou no McDonald's, peço o sanduíche, eles imediatamente vão me oferecer batata frita. Por que isso está acontecendo? Porque eles calculam isso. Eles sabem exatamente quantas pessoas pediram. Por que eles têm combo? Porque você pede o sanduíche, a batata frita e o refrigerante. E eles estão medindo isso. Eles sabem a venda disso por minuto. Por minuto. E já já sabe, eles já têm uma curva de vendas, inclusive as batatas fritas já estão preparadas ali no forninho, porque eles sabem que tem picos de demanda, porque isso está tudo sendo medido, né? E note que também, depois eu posso fazer, como o Marcelo falou, só para terminar essa parte, eu posso fazer uma curva ABC de clientes por mix. Quem é que compra muitos produtos, quem compra mais ou menos, quem compra pouco. Eu posso fazer uma matriz disso e dizer, ok, como que eu faço com que esta galera que está comprando pouco, compre um pouco mais? Como que está no médio vá para cima? E o que eu tenho que fazer para que os de cima continuem lá em cima? Tá? Então, tipo, eu vou trabalhar isso. E eu também tenho que olhar para a minha equipe de vendas, porque senão eu chego cobrando mix de todo mundo, mas eu tenho uma curva ABC de vendedores que está trabalhando mix de maneira diferente. O pessoal que não está trabalhando mix, eu tenho que chegar e dizer o que está acontecendo. E muitas vezes você vai descobrir, e aí Marcelo até pode falar mais sobre isso se quiser, que muitas vezes os vendedores que não estão vendendo mix vendem muito bem um produto. Vendem muito bem algum serviço, tem um volume muito grande naquilo, então estão super concentrados em um ou dois, certo? E aí não estão vendendo todos os outros. Por quê? Eles já têm grandes contas, eles já atendem grandes clientes, já estão tirando pedido, já tem tipo uma reposição natural, mas não estão trabalhando o resto e eles estão meio que acomodados com esses grandes pedidos. E aí você tem que trabalhar de outra forma, né? E complementar. E acho que, inclusive, Marcelo, em algum momento a gente pode falar de central de inteligência, porque vem para complementar justamente essa questão de mix, né? Mas de tudo isso que eu falei, então era só para reforçar a questão do que o Marcelo estava falando, e com certeza ele anotando aí já quer falar mais coisa também. Não, eu acho que a sua colocação foi perfeita, Raul. Veja, o que a gente está falando é o seguinte, líder, você tem que ter flutuando na sua frente clientes que compram mais mix, clientes que compram menos mix, vendedores que vendem mais mix, vendedores que vendem menos mix, canal que vende mais mix, canal que vende menos mix. Você tem que pegar esses números, extrair do seu sistema e olhar profundamente para esses números e falar bem assim, cara, vamos começar a tomar uma decisão em relação a isso, né? O que eu vejo é que
todo mundo quer crescer mix, mas ninguém quer fazer essa parada para fazer uma análise de mix, né? E aí vem muito, conecta muito do que a gente tem falado aqui no podcast Venda Mais. Pô, chama a sua equipe, o que a gente podia fazer para vender mais mix, sabe? Chama o seu cliente, entende o que acontece com o seu cliente, sabe? Você tem que estar imerso nesse processo, porque se você falar assim, qual é o jeito mais rápido da sua empresa crescer hoje? Não tenho dúvida, 90% das empresas, vender mais mix. É o jeito mais rápido de você conseguir crescer. O cliente já está na sua mão, ele já está lá, seu produto está pronto, você fabrica aquele produto, cara, você pode investir em lançamento, você pode investir em novos produtos, em novos clientes, mas vender mais mix, dar um choque na sua estrutura, 90% das empresas maduras no mercado, sabe, com algum tempo de mercado, é a melhor solução. Então você precisa olhar de verdade e falar assim, cara, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Só que tá imerso nessas informações para poder tomar uma decisão, sabe? E não é uma decisão, sabe? Às vezes o líder ele olha, bate o olho e fala, vou fazer, né? Tá ótimo, pode até ser planejação, planeja e age rapidão e vai embora e faz. Mas muitas vezes assim, cara, deixa eu olhar direito mesmo esse universo, sabe? Porque ele começa a falar de mix, ele entende um indicador e já quer tomar uma decisão. Às vezes não é isso, é de verdade passar 1, 2, 3 meses lá dentro daquele negócio de mix para falar assim, cara, preciso de estratégia inteligente para sair disso daqui. Porque não é uma ação só vai fazer sair, não. É uma série de ações, tanto que a gente está passando aqui vários tópicos para você. Então, cuide muito para você fazer uma avaliação profunda desse processo de venda de mix, que de repente pode começar com você indo para campo com o cara que vende bem mix e entender por que ele vende bem mix, né? Às vezes são coisas simples. E às vezes você quer tomar uma decisão sem nem saber o que o cara faz, sem nem saber por que o outro vende pouco mix. Porque você pode descobrir, por exemplo, baseado em dados, você pode olhar e falar assim, o cara vende pouco mix porque a carteira dele está muito grande. Aí você fala, cara, com carteira grande eu não consigo ter um aprofundamento de relacionamento com o meu cliente, porque não dá tempo, e aí eu preciso diminuir a carteira dele para conseguir vender mais mix. Ou colocar um novo canal, como o Raul falou da CIV, para tentar aumentar o mix do cliente via outro canal, já que a minha equipe tradicional não consegue fazer esse aumento de mix. Veja que são decisões super estratégicas da sua organização e que você precisa tomar. Sabe? O que você não pode é ficar olhando e falando, a gente vende pouco mix, eu queria vender mais mix. A minha equipe não vende mix. Não, cara, você está entendendo que é uma visão estratégica sobre venda de mix, muito mais ampla do que simplesmente, meu time não vende. Não, cara, é entender isso profundamente. Então, essa questão de ter um novo canal para vender também é uma possibilidade, mas você tem que estar imerso e entender um pouco do que está acontecendo. E aí você cai, volto a dizer, em assuntos super complicados, que a carteira da minha equipe é muito grande. O cara consegue dar uma passada no cliente. Se dá uma passada, não vende mix. Se visita a cada 3 meses o cliente, não vende mix. Se faz contato muito esporádico com o cliente, não vende mix. Mix é repetição de processo. E aí, muitas vezes, você vai bater em pontos estruturais da sua empresa e da sua organização e você precisa refletir sobre isso. Eu queria reforçar esse ponto aí, porque estou acompanhando de perto alguns casos onde foi definido que a estratégia de crescimento era aumentando carteira de clientes e positivação dentro da carteira de clientes. Então, vamos prospectar novos clientes, vamos aumentar a carteira e vamos positivar mais clientes. E a venda de mix caiu. E aí, então, no total do volume agregado, subiu, mas não subiu o que era planejado, porque tinha se calculado que nesse crescimento, ao ter mais clientes e mais clientes positivados, o ticket médio ia se manter. Mas não foi o que aconteceu. Aumentamos o número de clientes, aumentamos a carteira, diminuiu o ticket médio, certo? Um compensou o outro, então teve crescimento, mas agora está tendo um aprofundamento dizendo, espera aí, o que aconteceu? E aconteceu exatamente isso, a carteira do vendedor aumentou tanto que ele não consegue mais dar conta de tudo, e aí ele vende o que é mais fácil, ele é receptivo, o que tem campanha, o que remunera, o que alguma coisa desse estilo. Mas realmente isso aconteceu, e aí, mais uma vez, reforça a questão de quantificar e de estar muito com o olhar em cima de número de planilha, de ter essa visão, de dizer, espera aí, fizemos X, o que nós vamos fazer? Inclusive, eu acho que já começa a definir um outro tema aqui, né? Já podemos entrar em remuneração, mas está muito ligado a metas também, porque se eu quantifico, eu começo a poder planejar melhor e começar a cobrar mais algumas coisas, porque aí eu sei o que precisa ser feito, sei o que eu espero disso e posso acompanhar. Em relação ao planejado, o que aconteceu? Quem evoluiu em relação a esse planejado? Quem não evoluiu? O que aconteceu? E eu começo a poder interferir realmente como líder. Marcelo. É isso. Você já abriu o próximo passo, né? Que é metas e remuneração. Dá para a gente juntar tudo isso dentro de um indicador só, né? Eu gosto de trabalhar sempre os três dentro de
uma mesma célula, que é entender os números, quantificar esses números, você remunerar por esses números, tomar decisões em cima de indicadores sobre esses números. São itens que estão muito conectados, né? Porque assim, eu vejo que às vezes a gente deixa na mão do gestor fazer uma pressão para a equipe vender mix, mas isso está completamente não atrelado à sua remuneração. Cara, aí você vai ter que gritar muito para isso acontecer. Se não está atrelado à remuneração, naturalmente o cara vai para o que está atrelado à remuneração dele, né? E às vezes indicador de performance mix não faz parte da remuneração, certo? Ou a empresa abre mão disso em detrimento de volume. Tudo bem, pode ser uma decisão da empresa, mas saiba que mix não vai acontecer, né? A gente sempre fala muito dentro dos projetos nossos que é o seguinte: não pode mudar a remuneração toda hora, mas também nunca mudar a remuneração é muito ruim, certo? Então, em algum momento, você tem que ir evoluindo o seu processo de remuneração e colocando indicadores e tirando indicadores também, senão vira uma cesta incontrolável de indicadores, né? E um dos pontos importantes de estar lá é o mix. Então, você precisa entender o mix para que você consiga quantificar, ter indicadores de performance e atrelar esse mix à remuneração da sua equipe, porque senão a equipe não vai fazer. A equipe vai fazer onde aperta no bolso deles, cara. Consciente, tá todo mundo super consciente no processo, mas é muito importante que isso esteja. Você vai falar, muitas vezes, cara, mas minha remuneração variável não é tão grande assim. Então, na sua apresentação de resultados, o mix tem que estar presente, né? Porque o que eu vejo é que às vezes mix não está presente na apresentação. Pô, você vai muitas vezes no fechamento, né? A gente participa de muitas reuniões de fechamento de vendas, mix simplesmente não está lá. Tá clientes positivados, tá vendedores que bateu a meta, parabéns para todo mundo, mas mix não tá. Quantas vezes eu vi numa convenção de vendas um vendedor ser premiado por venda de mix? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes eu ouvi falar de mix numa convenção de vendas. De verdade, seriamente. Assim, ó, cara, esses são 5 campeões de venda de mix. Não escuta falar isso, cara. Então, assim, veja que é uma questão cultural dentro da organização, analisar dados de mix, quantificar esses dados e transformar esses dados em remuneração. Se não em remuneração, você pode falar, cara, eu tenho uma remuneração fixa, em premiação, em demonstração de, pô, foi bem porque conseguiu vender mais mix. As empresas raramente fazem. Não sei, Raul, você já viu em alguma convenção que você já foi falar de mix? Eu estava lembrando uma única vez, e é uma história que eu gosto de contar, porque era o representante que ganhou mais prêmios de todo mundo, e depois eu encontrei ele na academia do hotel, lá na convenção, e perguntei, e aí, né, tinha, sei lá, umas 400 pessoas na sala, sei lá quantos tinham, muita gente, e era uma empresa muito grande, porque tinha mais de 1.000 representantes, e os melhores estavam todos ali na convenção. Eu falei, quantos vieram perguntar para você como é que você fez para ter mais sucesso? E ele falou, cara, ninguém veio. E eu me lembro que, ele, cara, era o cara que mais tinha vendido todas as, né, era um mix, ele era muito forte, ele falava sobre isso, ele, né, citava, mas, não, assim, em 20, quase 30 anos de Venda Mais, uma única vez. Ao mesmo tempo, é interessante de ver que, quando a gente vai ter reuniões de liderança, e fazer planejamento estratégico, isso é super importante. Na pauta é prioridade, é falado, quer dizer, está tendo aí uma desconexão, aí, né? Do tipo, porque claramente está se definindo como importante, mas lá embaixo no chão não se fala, não se premia, não se remunera, é complicado. Inclusive, eu queria trazer dois assuntos aqui que eu acho que complementam muito isso que a gente falou, que é trabalhar placar de sucesso para mix, né? E do tipo, já começar a acompanhar, porque, né, metas e assim, e ter reunião de 4DX para mix também, que está muito alinhado com isso. Vai ter premiação, vai fazer parte da cultura. Então, acho que você quer falar um pouquinho sobre, né, placar de sucesso, assim, do tipo, tornar um pouco mais público, trazer um pouco mais para as reuniões, feedback contínuo sobre isso, analisar por região, por canal, mas por vendedor também, né? E outra coisa, quando eu faço uma avaliação de mix, não é só do vendedor, tem gerentes que também não estão trabalhando mix e estão permitindo que a equipe de vendas não trabalhe em mix. Então, o gerente precisa estar envolvido nesse processo também. Se não está o diretor lá pedindo uma coisa, a equipe não sei o quê, mas o gerente está no meio ali e não está alinhado. Então, eu preciso alinhar isso. E então, as reuniões têm que começar a falar sobre isso. Marcelo. É cultura de mix, né? Na verdade, eu acho que o que a gente está falando aqui pode ser resumido na cultura de mix. Você precisa inundar a sua estrutura com uma visão estratégica sobre venda de mix. Isso inclui equipe ser capacitada e conhecer melhor o mix, cliente conhecer melhor o mix ser um indicador claro para a organização, mix fazer parte da remuneração.
toda a estrutura, muitas vezes até de precificação, de tabela de preço, está conectada com vender mais mix para o cliente ou não vender mais mix. Criar essa cultura de venda de mix numa organização é muito importante. Não é um ponto só que vai fazer a equipe vender mais mix. É uma série de ações que vai fazer com que a venda de mix realmente se torne algo cultural dentro da organização. E o que eu vejo muitas vezes é que a empresa vai lançando mais produtos, e o placar de mix não movimenta. E as pessoas, a equipe comercial e os clientes não consomem mais mix. Então veja o impacto que isso tem na lucratividade. A empresa lança mais mix, mas a equipe não vende mais mix, o cliente não consome mais mix. Isso vai custar caro para a organização. Eu falo que tem um momento que chega o que eu chamo de curva de saturação de mix, que é quando você tem muito mix, que a equipe começa a se perder dentro desse processo e ela acaba vendendo menos mix do que ela vendia antes, simplesmente porque ficou muito complexo vender mix e porque essa cultura de mix não faz parte da organização. Inclusive, tem casos legais que o Marcelo ajudou a pilotar, onde a gente diminuiu o número de produtos para vender e começou a vender mais, porque simplificou a vida, né, do vendedor e do próprio cliente, né? Porque tipo, tem alguns produtos que, se você fizer Pareto de produtos, isso é bem comum com empresas que têm, né, por exemplo, distribuidoras, etc. Você vai ver que alguns produtos são quase que irrelevantes, mas estão lá. E é uma dificuldade, mas eu acho que de vez em quando, se você quer trabalhar mix de verdade, você precisa fazer uma gestão de mix e fazer de vez em quando uma limpeza, porque não é só colocar, empilhar mais coisa no mix e achar que a equipe vai vender, você tem que tirar coisa também, né? Então, tá vendendo ou não tá vendendo, né? É a corrida constante de melhoria. Marcelo. Esse caso que o Raul está falando, a gente tirou 70% dos produtos de linha. 70% dos produtos. Porque é aquela coisa, né? Às vezes as empresas elas vão lançando produtos porque a equipe comercial vai falando, né? Então, assim, eu lanço uma caneca dessas e tem empresa que começa a entrar nessa cultura. Ah, mas essa aba da caneca fosse mais para baixo, aí ela lança um SKU novo com essa aba para baixo. Ah, se fosse maior, se não tivesse, fosse eu venderia mais. E aí a empresa começa a lançar subprodutos e aquilo vai virando um negócio de louco. E aí você educa o cliente, ao invés de falar, cara, eu quero caneca dessa, não. Você educa o cliente a sempre mudar o produto, você educa a equipe comercial a sempre mudar o produto. Quando você vê, o seu mix fez assim, pum, explodiu, certo? Só que isso é custo de máquina, é custo de produção, é custo de estocagem, é custo de produto e acaba o resultado não vindo. Nessa empresa que a gente cortou 70%, não é brincadeira, 70% do mix, a gente cortou porque a gente viu que as empresas, ela tinha feito pequenas adaptações e aquilo tinha virado uma complicação geral. Numa outra empresa que a gente atuou, dessa de varejo, eles tinham 1.500 itens na loja e foi para 1.000. E a venda aumentou. Porque com 1.000 a equipe comercial consegue saber melhor os produtos, eu consigo ter estoque, eu consigo não ter ruptura de estoque e eu consigo ter produtos efetivamente para vender. Então veja que mix, eu repito aqui, é muito estratégico na organização. Você não pode falar, minha equipe não vende mix, sabe, que é o começo da nossa conversa. Não, a sua empresa não vende mix e a sua estratégia tem que direcionar para isso. E também não significa lançar mais produtos, significa vender bem os produtos que você tem em linha, senão você vai ficar lançando e não vai vender. É igual atrair cliente que você traz e não converte, não adianta nada, né? Lançar produtos e não vender é a mesma lógica e eu vejo que muitas empresas vão para essa lógica. E é sempre assim, Raul citou aqui como exemplo. Ah, não vende porque aqueles 2 produtos a gente não tem, mas tem outros 300 produtos, né? Você vai colocar a culpa sempre naqueles 2 e se você não tem indicadores, você não consegue trabalhar isso bem. E veja que, por exemplo, agora a questão de placar de sucesso público, de você remunerar, de você premiar, de você reconhecer pessoas que trabalham mix. Eu acho que a questão do 4DX também é super importante, porque é muito raro de ver uma reunião que é focada. Uma das coisas que eu gosto do 4DX é nós só vamos falar sobre isso aqui hoje, ok? Não mistura com nada o resto. A tendência porque, né, eles chamam até, o pessoal da Covey chama de turbilhão. O turbilhão da vida entra e mistura com ainda mais mix, que acaba, né, batendo em 15 coisas diferentes. Mas é muito interessante quando você diz, gente, o negócio é o seguinte, a reunião de hoje vai ser só sobre mix. Nós só vamos falar sobre isso. Quais são? E aí, então, lembre que no 4DX a gente começa definindo uma grande meta, queremos X ou queremos melhorar X, né? Então, aqui seria mix. A segunda coisa seria definir o que são alavancas, então, né, então, questões específicas que ajudam a trabalhar melhor o mix, e a gente já falou sobre várias delas aqui, né?
lá em cima estratégico, mas a vendedora também tem que, né, ter a sua própria lógica. Estou na frente do cliente, como que eu vou trabalhar melhor essa questão de mix? A cultura da empresa estimula que os comportamentos do vendedor sejam, né, mais naturais, como o Marcelo falou, uma questão cultural da empresa. Depois eu vou ter um placar, e o placar é público, ou, né, público em sentido de interno, pelo menos todo mundo consegue ver. Se eu tenho né, a gente fez várias matérias sobre sala de guerra. Se eu fosse hoje um diretor comercial, uma das coisas que eu ia ter na parede é dizendo, né, esses números que a gente estava falando. Média por cliente de mix, média por cliente de produtos por vendedor. Se começa a criar o por região, né, por canal, se começa a monitorar isso, definir o que eu quero fazer, definir o que eu preciso fazer, cria um placar para ver se isso está sendo feito e acompanhar, e depois eu tenho reuniões rápidas para revisar isso o tempo inteiro. De novo, tem clientes nossos que dobram o seu resultado num ano, simplesmente vendendo mais para a própria carteira. Não se fala sobre isso o suficiente em termos de como implementar, porque todo mundo entende a importância disso, e isso não vai ganhar prêmio publicitário, não vai ser reconhecido, não vai ser capa de revista em nenhum lugar, ninguém fala sobre isso, mas é onde realmente o líder de verdade, inteligente e estratégico está olhando isso. Não está assim. É quase como sendo tipo, quantos likes a gente teve na página? Pô, like ajuda a pagar a conta? Não, campeão. Então a gente não está, Marcelo, eu não estou preocupado com likes, campeão. A gente gosta, se tiver, claro que sim. Mas não é isso. A questão é se você que está nos vendo ou nos ouvindo está implementando algo que realmente vai fazer diferença no teu negócio. Esta é uma coisa que claramente vai fazer diferença. Então preste muita atenção. Então, se você pega uma parcela dos teus... Não precisa ser todos os clientes, pode ser uma parcela dos teus clientes que você vê que tem potencial para ir migrar para a próxima etapa. Só isso já é muito interessante. Só o fato da tua equipe ter que começar a melhorar a argumentação, se posicionar de maneira diferente, começar a fazer perguntas, se aprofundar no relacionamento, já vai fazer toda uma reorganização. Mas note que isso precisa ter estruturalmente uma decisão. Certo? Se eu tenho muitos mais clientes na carteira do que eu posso atender e estou sendo cobrado por visitar todos eles, eu não vou conseguir fazer isso de verdade. Então, eu tenho que voltar atrás e dizer, espera aí. E é outro caso, o Marcelo tem mais casos desses para contar, de que a gente divide território de representante comercial, o cara começa a vender mais. A gente divide o território do cara e o cara começa a vender mais. Eu tiro metade dos vendedores, dos clientes da carteira de um vendedor e ele começa a vender mais, ela começa a vender mais. No começo, né? Tipo, meu Deus, vai entrar uma ação na justiça, vocês estão querendo me derrubar, querendo quebrar minhas pernas, não sei o quê, eu vesti a camisa da empresa, eu que abri esse mercado, não sei o quê, blá, 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 mas você diz, campeão, vem cá, você escolhe os teus clientes, você monta a tua carteira, mas nós vamos, né? Fazer com que você possa se aprofundar. E o cara começa a vender mais e tem uma vida mais tranquila e mais, né, estável, ou se aprofunda, etc. Porque hoje, de verdade, o que está acontecendo é quando eu não estou vendendo mix, é porque eu estou sendo superficial em todos os meus contatos. A verdade é essa. Eu estou fazendo muita quantidade e tudo superficial. E eu não estou conseguindo fazer aprofundado e direito. E a gente está defendendo, faça exatamente o contrário, certo? Afunile e aprofunde e você vai ter resultados muito melhores. Mas, pare para pensar em termos de lealdade de clientes. O Reichelt, por exemplo, tem um estudo que mostra que quanto mais produtos ou serviços um cliente consome de uma empresa, maior é seu lifetime value, certo? A lealdade aumenta e o valor de vida desse cliente aumenta também. Por quê? Se eu compro um produto só teu, que é o que está em promoção, é muito fácil de trocar. Chega um outro vendedor com uma outra promoção, eu, como cliente, te troco. Mas se eu compro de você 4, 5, 8, 10 coisas, é muito mais difícil de trocar. Eu tenho um relacionamento completamente diferente, a conversa é diferente. Então, em vez de eu me espalhar por muita coisa, que tal me aprofundar? Essa é a conversa de hoje. Marcelo. Não, é exatamente isso, Raul. Você falou algo super importante. A gente precisa pensar no mix como uma estratégia de lealdade de cliente. Eu falo que são três pontos, né? O primeiro é mix. Depois a gente vai falar sobre os outros em outro podcast, mas o primeiro ponto realmente é o mix. Quanto mais mix o cara compra, mais ele tem possibilidade de ser fiel. E aqui agora, polêmica! Vamos lá. 3 pontos que são relativos ao processo de vendas, certo? 3 pontos relativos ao processo de vendas. Primeiro dele, reposição de produto. Reposição deve ser o mais automatizado possível. Essa coisa de deixar a reposição só na mão da estrutura comercial, da equipe comercial lá na ponta, é uma preguiça danada da organização.
Repor produto não pode depender só do vendedor lá na ponta, só do inside sales. Repor produto deve ser o processo mais tecnológico e automatizado possível. O cara vai recomprar um produto que ele já está acostumado a comprar. Não precisa de alguém fazendo isso acontecer. É claro que é importante a pessoa que vende, que gerencia o cliente, estar de olho naquilo, mas a reposição tem que acontecer o mais rápido possível. Por quê? Porque se você repõe produtos o mais automaticamente possível, você abre mais espaço para a venda de mix. Então aqui eu quero falar um ponto super importante sobre grandes vendedores de mix que eu conheci durante a minha vida. Os caras bons de venda de mix, eles fazem o seguinte: primeiro, vender um novo produto. Na maioria das vezes, o vendedor, o representante comercial, o inside sales, ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz, repor os produtos que o cliente já está acostumado a comprar. Se ele não tem essa informação na mão, ele demora muito para fazer essa reposição, certo? Repassando o que o cliente já compra. E muitas vezes ele não tem essa informação na mão. E aí fica na mão do cliente dizer o que ele vai recomprar, que aí é o pecado mortal. Então ele repassa os produtos que o cliente já comprou junto com o cliente. Se ele demora muito para fazer isso, ele não chega nos lançamentos e nos produtos que o cliente não está acostumado a comprar. Eu chamo isso de P1 e P2. P1 é o produto que o cliente já compra. O produto que o cliente já compra, eu devo automatizar o máximo possível a reposição, seja via empresa, seja via vendedor e representante comercial. O mais rápido possível que isso puder acontecer. Porque aí você tem tempo para vender o que eu chamo de P2, que é o produto que o cliente não está acostumado a comprar. O P2 deveria ser vendido antes da reposição. Por isso que eu falo que a reposição deveria acontecer automaticamente para que a pessoa que esteja lá na hora, no contato com o cliente, ela tenha a possibilidade de vender o que o cliente não está acostumado a comprar. Então, essa estratégia de venda do que o cliente não está acostumado a comprar em primeiro lugar, para depois fazer a reposição, faz com que você consiga ter um aumento de mix. Eu já vi isso acontecer com grandes vendedores de mix no mercado. É uma inversão do que normalmente acontece. Por que eu estou falando que isso é polêmico? Porque às vezes o vendedor fala, pô, mas a empresa vai repor, parece que não precisa. Não precisa, cara. Precisa de você lá para fazer o quê? Desenvolver novos produtos que o cliente não está acostumado a comprar. Certo? Agora veja que isso exige uma organização da empresa, e muitas vezes a empresa também chega e fala assim, então eu não vou remunerar o vendedor porque eu estou fazendo reposição automática. Pare de ficar contando essas moedinhas, não é isso que vai fazer o negócio acontecer. O que vai fazer o negócio acontecer é você ter uma visão estratégica sobre o mix. Então esse é um ponto super importante sobre venda de mix. Como automatizar o máximo possível a reposição de produtos para que eu consiga oferecer novos produtos para o cliente, dando prioridade para a oferta de novos produtos e não simplesmente como uma consequência, certo, de uma reposição que muitas vezes demora a venda inteira. O que acontece? O vendedor chega na frente do cliente, começa a repor lentamente. Quando ele termina de repor, ele fala, vou falar do produto novo. O cliente fala, não, já estou muito tempo aqui, já comprei muito de você, e ele acaba nunca ampliando o mix. Então, essa visão estratégica sobre o momento que a venda acontece é super importante. Raul, quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem mais um momento aqui. Eu acho que se aquela ideia do pedido perfeito casa bem com isso que você está falando, né? Achei que você pode até, porque é uma coisa que a gente fala direto, né? Fala um pouquinho do pedido Aí a conexão né? A conexão é com o pedido perfeito agora, por quê? Mais uma vez, o pedido perfeito, Raul, que você lembrou bem, ele é algo que quem deveria definir é a empresa, sabe? O Raul falou ali da financeira que nós trabalhamos, assim, cara, sabe, eu sempre falo assim, eu tenho uma empresa, uma distribuidora ou uma indústria que vende para vários canais. Um canal é padaria. Que produtos a minha equipe deveria prioritariamente vender numa padaria? Eu tenho lá 100 produtos para padaria, mas aqueles 30 produtos é obrigatório que uma padaria compre porque eles vão precisar dos 30 produtos. Quem tem que definir isso é a empresa, é o gestor. O problema é que às vezes a gente deixa essa definição pro vendedor lá na ponta. Não é. Porque daí a hora que você define qual que é o mix da padaria, você começa a fazer comunicação para as padarias daquele mix, você começa a desenvolver o vendedor para vender aquele mix na padaria e aquilo vira um senso comum dentro da organização. Essa criação de cluster de produto para algum perfil de cliente, isso funciona muito bem e é o que a gente chama de pedido perfeito. Qual é o pedido perfeito da padaria? Esses 30 pedidos aqui. É a empresa ajudar o vendedor a construir esse pedido. Eu vejo que, às vezes, na maioria das vezes, a empresa deixa na mão do vendedor definir qual que é esse pedido. E aí você tem lá 3 mil itens, uma confusão enorme de itens, sendo que você precisa vender aqueles 30 para o cliente e você, cara, vira um rolo desgraçado, sendo que você pode facilitar a vida do cliente. Muitas vezes a empresa fala assim, Caetano, mas eu vou definir os 30 e os outros 150. Aí a pergunta é, quantos produtos você vende hoje para a padaria? 10.
Cara, então define os 30, vendo os 30 e depois você vai resolver o outro problema. O ponto é que às vezes a empresa vende pouquíssimo e não quer definir um cluster de produto para oferecer para o cliente, que é o que a gente chama de pedido perfeito. Quem define o pedido perfeito é a empresa e o vendedor coloca esse pedido perfeito para o cliente. E dessa maneira você consegue direcionar a venda de mix. E essa venda de mix ela vai acontecer naturalmente se você direcionar o olhar do seu vendedor e do seu cliente. E um último ponto, pelo menos meu, em relação a isso, eu não quero complicar, mas é uma coisa que eu tenho começado a olhar com um pouquinho mais de curiosidade, é o seguinte, que às vezes o mesmo cliente pode ter velocidades de compra para produtos diferentes, mas o vendedor tem uma frequência fixa. Então, significa que eu, por exemplo, eu vou lá uma vez por mês, mas o cliente compra, alguns dos produtos compraria uma vez por mês, mas alguns deles talvez tivessem uma reposição mais rápida, que fosse a cada 10 dias ou 20 dias, ou alguns até mais lento, levaria, sei lá, 40 dias, só estou dando exemplos típicos, né? Mas o que quando eu faço a visita ou contato, eu estou tentando vender todos os produtos ao mesmo tempo. Se eu tivesse por exemplo, a central de inteligência, uma outra forma de contato que pudesse com mais frequência e na frequência de compra do cliente, eu poderia melhorar a minha venda de mix, porque o que acontece é que o mix fica travado por causa da frequência de contatos que está definida pela agenda do vendedor e não do cliente. Então, sabe, tipo, você começa, eu não quero complicar, mas para você que é gestor e de alta performance está pensando em coisas assim, você está dizendo, é verdade, como que eu posso para fazer, né? Tipo, se hoje está acontecendo. O outro dia, por exemplo, a gente estava mapeando e tinha uma vendedora que tinha uma região, na verdade ela trabalha numa região, dividiu a região em 4 e visita cada região uma vez por semana, naquela semana. Então tem a região 1 na semana 1, região 2, semana 2, aquilo, assim vai. Quando ela vai visitar uma região 1, tem grandes clientes, tem médios clientes e tem pequenos clientes. Os pequenos clientes deste ramo especificamente não têm muito lugar para estoque. Eles fazem compras geralmente semanais ou quinzenais. Os grandes clientes já têm, né? Porque tem uma central, tem um lugar para ter estoque, então fazem compras mensais. Mas a visita naquela região é aquela semana, pronto. O que está acontecendo? Os clientes A, que os que compram bastante, e que meio que definem a agenda do vendedor, ou da vendedora no caso, estão bem atendidos em relação àquela visita semanal. Os pequenos ficam a semana 2, a semana 3, a semana 4 sem nenhum contato, nenhum. E estão comprando, só que estão comprando da concorrência. E aí então você diz, espera aí, tem uma falha aqui, uma falha. Só que a vendedora, porque tem uma carteira muito grande, uma região muito grande, não consegue atender isso. Né? Então, é outra coisa para analisar, e de novo, eu não queria criar uma grande complexidade, mas é mais um elemento que pode trazer aí coisas para você, uma variável para você trabalhar, para dizer se eu conseguir muitas vezes melhorar a frequência de contatos com os meus clientes, provavelmente eu trabalho em mix também, como de maneira indireta, porque eu, na verdade, estou conseguindo fazer uma sequência melhor que para o cliente é mais interessante. Não é só um pedidão que às vezes até assusta o cliente, né? Do tipo, meu Deus, olha quanto que eu gastei com você. Mas se eu fui, né, me fracionando isso na cabeça do cliente, funciona melhor. Marcelo, você queria falar alguma coisa antes disso ou o próximo ponto? Não, eu acho que, na verdade, a gente já fechou os pontos, Raul. A gente já fechou os pontos de venda de mix. Meu Deus do céu, tudo que a gente falou sobre mix aqui, né? E o que eu acho que é mais importante é o seguinte, você vê que é uma cultura de mix. A gente aqui colocou os pontos que a gente gosta de trabalhar, mas se você for desdobrando, como o Raul está desdobrando, frequência, contato, múltiplos canais, conhecimento de mix, estratégia de reposição automática, definição de cluster, definição de pedido perfeito, tudo isso é você entrar numa visão estratégica de venda de mix, sabe? Eu acho que esse ponto ele é extremamente importante e a gente não pode, volto a dizer, que foi lá o começo da nossa conversa, a gente não pode deixar isso só sob decisão da nossa equipe comercial. É muito covarde deixar isso na decisão da equipe comercial. É muito frágil deixar isso na decisão da equipe comercial. Você vê como é complexo isso. Envolve remuneração, envolve indicadores, envolve definição de mix, definição de perfil, retirada de produtos de linha, estratégia de lançamento. Sabe? Olha tudo que a gente falou aqui. A gente poderia ficar aqui horas falando com você sobre venda de mix. Mas, acima de tudo, leve mix a sério. Né? Porque a maioria das organizações não leva de verdade mix a sério. O Raul falou, eu falei aqui. Pouquíssimas, o Raul lembrou de uma convenção de vendas, eu não lembro de nenhuma que mix foi tratado com a devida seriedade, cara.
sabe? E todo lugar que a gente vai, as pessoas falam, minha equipe vende pouco mix, minha equipe vende, sabe? E todo lugar que você chega, fala assim, o que faria vender mix? Vender mais rapidamente, venda de mix. Então, assim, tem que levar a sério mix. E o que eu vejo é que as empresas não levam mix a sério como elas deveriam levar. Você sabe que tem uma ferramenta que eu gosto de trabalhar, que eu chamo de mapa de oportunidades, que é você pegar a carteira de clientes, o que eles pedem, e você começar a marcar X. Certo? Raul, eu tenho muitos clientes. Peguem um segmento, pegue 100 deles e só faça isso. Eu tenho o cliente, o João, que compra o produto A, mas não compra B, não compra C, não compra D. Eu tenho a Maria, que compra A e B, mas não compra C, não compra D. Tipo, você vai marcando X. Gente, o espaço em branco numa planilha dessas é tão gigantesco que você diz, eu não devia estar fazendo mais nada na vida a não ser me dedicar a preencher esses campos aqui. Não pare de prospectar, pare de... Inclusive, eu acho que muitas empresas melhorariam muito os seus resultados se a gente proibisse elas de prospectar novos clientes. Está proibido. Está proibido. Eu digo, meu Deus, não sei como que nós vamos... Não, vai melhorar a tua vida. Vai melhorar a tua vida. Porque você vai se dedicar de verdade ao que realmente deveria estar fazendo hoje, que é se aprofundar nisso aqui. Tá bom? Campeão, campeã. Tá aqui, dado o recado. E lembre... Nós temos treinamento para venda de mix, nós temos consultoria para venda de mix, ajudamos você a montar todo o processo que a gente falou, indicadores, remuneração, treinamento da equipe. Cara, é transformador, é muito, muito, muito forte o resultado que pode dar. Então, se precisar de ajuda em relação a isso, entre em contato, tá bom? Quero mais uma vez agradecer você que está nos vendo ou nos ouvindo. Curta, comente e compartilhe. Marcelo, alguma coisa para terminar? Venda mix. Venda mix, exatamente. Agora não tem mais desculpa para não vender mix. A gente começou a né, por que a minha equipe não vende mix? Provavelmente, se você voltar daqui a 6 meses e ainda tiver com a pergunta, é porque alguma das coisas que a gente falou não foi colocada em prática. Então, agora campeão é colocar em prática, tá bom? Grande abraço, boas vendas de mix e nos vemos no próximo podcast VM. Até lá.